Boa tarde, pessoal. Boa noite, né? Embora não escureceu aqui ainda. Ah, muito bem. Fernanda tá por aí já. Deixa eu chamar a Fernanda. Boa noite. Tá mudo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Senão eu abro já outra live aqui rapidão. Me dá um oi pra você. Eu tô chamando a Fernanda aqui. Sim, ok. Ei, Olá! chegamos! Tudo bem, Fernanda? Eu estou e você? Graças a Deus, eu tô bem. Coisa Muito obrigado por ter respondido aí esse pedido, né, para fazer essa live junto, esse convite. É um prazer enorme, eu te acompanho já um tempinho. Eu e minha esposa, a gente dá muita risada, a gente aprende muito, né? A gente vê que você tem uma habilidade, eu creio que é um dom de Deus aí para ensinar as pessoas nessa área, né? Então é um boa. prazer enorme te ter aqui. Eu que fico me sentindo muito honrada, pastor, porque de verdade, né? É um tema que a gente precisa divulgar, divulgar, divulgar e nunca parar de divulgar. E eu vi que você aprofundou ali, né? Fez algo que eu nunca vi antes. E eu tô aqui para aprender contigo, viu? Meu Deus, comigo, imagina! Você tem muito para ensinar, né? Porque você tem uns insights, né, para falar sobre os relacionamentos que, assim, dá em cima, bate em cima e a gente aprende com você, né? É, eu não sou um especialista na área, porém eu leio muito, né? Eu tenho algumas, algumas literaturas que eu tenho lido, me inteirado do assunto, né? Mas, imagina, não igual você. Você tem uns insights, assim. Eu creio que realmente foi Deus te chamou para isso, né, Fernanda? Tenho Eu tenho. certeza, porque eu não sei se todos aqui que estão. Eu tenho um pessoalzinho que me segue. Gente, segue a Fernanda. Dá uma olhadinha no perfil dela. É assim. E aprender com esse humor que você faz é muito engraçado, né? É muito bom. Minha esposa te ama, viu? Cadê Ela, ela? ela vem. Vixe, ela não vai querer aparecer. Ixi. Não, você sabe como que é mulher, né? Mas você quer vir aqui, linda? Ela quer te conhecer. Oh, mas, pastor, eu tenho certeza disso, que é graça de Deus, viu? E eu não tenho, assim, para onde olhar se não for para a graça de Deus, sabe? Amém. Não tem nada que venha de mim. Tudo que eu comecei fazendo aqui foi perguntando para o Espírito Santo mesmo. O que que eu faço? O que que eu falo? Isso convém? Isso não convém? Isso vai ajudar? Isso vai edificar? Isso é só para mim? Isso é para os outros? E assim eu tenho feito e graças a Deus o Senhor tem me dado a graça e favor, né? Diante de você, por exemplo, de pessoas como você. Imagina. Eu fico muito feliz. Aí, ó, Cadê ela? eu não sei se ela vai aparecer. Você vai vir, linda? A bichinha. Pri? Pri, ela falou aqui, ó, que honra ter você na nossa live. Pri, obrigada, viu, pela confiança, pela generosidade, por acreditar. Eu tenho certeza que foi você que me mostrou pro pastor. Então,
Eu tenho meu Você coração. vai aparecer? Ela não quer nem falar. Ia ter que preparar, ia arrumar cabelo. Você Eu sabe o que sei é como mulher, é, né? eu entendo, eu entendo. Beijo, Cris. Mas vamos lá, pastor, estou à sua disposição. Vamos lá. Bom, eu gostaria de fazer algumas perguntas para que a gente tivesse. Eu já vi que você tem uma live às 8, né? Então a gente não vai poder ficar muito, né? É, Então, tem algumas perguntinhas prontas aqui. Eu sei que você também fez um post lá falando, eu quero perguntar pro pastor como que ele descobriu esse negócio. Então a gente podia fazer assim. Eu falo como eu descobri essa questão da Bíblia, mas aí você fala bastante, tá bom? Porque a live é sua. combinadíssimo. Então foi assim, ó. No ano de 2016 ou 15, mais ou menos, eu fui em um congresso onde um profeta chamado Kevin Liu, ele estava ministrando sobre os 4 seres viventes. E eu achei que ia ser algo completamente diferente, né? Sobre a unção. Tinha muito antigamente essa coisa da unção dos 4 seres. Eu queria ouvir, queria entender onde ele ia chegar, como onde, né? Daqui a pouco, ele começa a falar sobre a imagem e semelhança de Deus, que nós temos a imagem e semelhança. O único ser no universo que tem imagem e semelhança é o homem. Imagem é aquilo que nós vemos no espelho, né? Orelha, olho, nariz, boca. E a semelhança é aquilo que o Senhor tem de essência na alma. Aquilo que a gente chama de alma, né? Que é o nosso jeito de se comportar, de pensar, os nossos sentimentos, nossas emoções. Essa é a semelhança. E aí ele deu um foco nos temperamentos. E ele disse: Jesus, ele tem todos os temperamentos nele, dentro dele, né? Então, quando ele soprou o vento ali, o Ruach HaKodesh, dentro do bonequinho de barro que virou Adão depois, ele colocou tudo que tinha nele dentro do homem. Então, os temperamentos todos entraram em Adão. E assim foi se espalhando pela humanidade. E ele faz uma alusão desses temperamentos em um ser que fica diante do trono, que é uma semelhança do Senhor. E são 4 seres viventes: leão, águia, boi e o homem. E um tem face de homem. Ele faz uma alusão dessa semelhança que foi colocada dentro do homem, mas que está diante do trono. Eu creio que a psicologia ela encontrou uma forma, né, de analisar o comportamento do homem e entendeu que são 4 formas de comportamentos diferentes. Isso encaixa com a Bíblia. A semelhança de Deus está dentro do homem, né? Então tem essa ligação. E ele fez uma ligação muito grande com por que é uma águia, por que é um boi, por que é o homem, por que é um leão. Porque os temperamentos correspondem com a natureza nata, ou o instinto natural destes animais, né? E tem uma live que eu falo mais direitinho ali sobre o boi, o leão, mas é mais ou menos isso. Não quero me alongar muito. A gente podia Mas talvez conversar. correlaciona aí, diz pra mim qual desses 4 é qual temperamento ele relaciona? Vamos lá. O colérico é o leão, Uhum. óbvio, né? O homem é o sanguíneo. Por que ele faz essa correlação? Porque o homem é o que vai ter a personalidade que consegue coligar todas as outras, por causa que o homem ou o sanguíneo é mais ligado aos relacionamentos e buscam pessoas, relacionamento com pessoas, né? O homem gosta muito de estar com pessoas. Tem a águia, que seria o melancólico, e o boi, que seria o flemático. Ninguém quer ser boi por causa da figura boi, que não é legal. Mas de acordo com o profeta lá, né? Eu concordo. Eu não sei se você vai concordar também, mas não tem problema. A gente está aqui para conversar, né? A maioria das pessoas na humanidade são fleumáticas ou são bois. A maioria tem essa questão do fleumático, né? São mais bois. E o boi está ali muito ligado com o servir, com ajudar o próximo. É a identidade de Jesus na humanidade. Jesus fez a gente para servir, né? Não para ser servido. Mais ou menos isso. É muito interessante, porque é novo, né? Eu nunca tinha ouvido falar. E quando a gente aprofunda um pouquinho nos temperamentos, a gente consegue perceber
a profundidade de Deus em cada um deles, né? Uhum. Mas eu não concordo que Jesus tem temperamento. Porque temperamento é um tempero, então ele exige, se você falar em temperamento, você precisa falar em deficiências, em fraquezas. E eu não consigo enxergar Jesus com fraquezas, com deficiências, com defeitos. Ele não teve mesmo. Não existe. E aí, quando você traz, né, essa identificação que quando Adão foi criado, Deus soprou nas narinas dele e fez com que ele tivesse semelhança e imagem de Deus, eu concordo perfeitamente com isso. Mas existiu a queda. E a queda nos privou de sermos perfeitos como nosso Criador. Uhum. E aí entra o mito dos temperamentos, que é algo que foi eu, na minha conexão com a teologia, com a simbologia, junto com a história de Hipócrates, né, o estudo dos temperamentos, eu consigo, então, dizer que, a partir da queda, nós, inclusive Adão e Eva, perde características de perfeição de Deus. E Uhum. adquire, então, deficiências e fraquezas. Esta queda é um marco. Jesus vem para falar é possível que você conquiste novamente aquilo que é semelhança e imagem do seu Criador. É possível que você, ser humano, faça essa busca de ser de santos como eu sou santo, para que então você possa ter domínio das suas fraquezas, das suas deficiências. Então, quando a gente... E eu sou muito questionada, né? Jesus, qual é o temperamento de Jesus? Eu digo, não existe temperamento em Cristo. Cristo, a própria concepção de Cristo já difere da minha e da sua. Então, é óbvio que Cristo é Cristo e o homem é o homem. Então, existe essa separação aí. Mas essa identificação com os animais, com seres viventes, eu achei super interessante. Eu quero muito aprofundar para entender como é que ele relaciona, né, o homem com o sanguíneo e o sanguíneo sendo qual é o animal? A águia. A águia é o fleumar, é o melancólico. Qual é o homem? O homem, né? Que é o O sanguíneo. homem é o sanguíneo, né? Pois é. Eu gosto muito desses assuntos, eu acho interessantíssimo, traz uma nova maneira de enxergar e faz com que a gente aprofunde mais ainda, né? Torne mais sólido esse entendimento dos temperamentos. Então, pastor, fiquei super interessada. Então é isso, só pra gente fazer essa Iniciar. troca de por que eu acredito que Jesus não tem temperamento em Cristo. Amém, faz todo sentido. E por que nós temos essa busca, né, de ser de santos como eu sou santo, e essa busca precisa ser individual e dentro da nossa personalidade, precisa existir ali sim uma mansidão que tem em Cristo, que falta no colérico, uma reatividade que não tem no fleumático e que Jesus nos mostra o tempo inteiro como ele era proativo, né? Ele agia no tempo certo, esse entusiasmo diante da vida que o sanguíneo possui e essa positividade, essa coisa de fazer bem feito que é próprio do melancólico, né? Então, enfim, estamos aí nessa busca diária, né? Até que Jesus volte, a gente está aí trabalhando a nossa personalidade. Amém. Mas estou pronta. Vamos lá. Fernanda, a nossa questão é o seguinte. O que Deus tem falado comigo, e eu tenho dedicado algumas lives, né, para falar sobre temperamentos, é o seguinte. Uma das principais questões ou assuntos que Jesus abordava quando estava aqui é a unidade, né? E unidade fala basicamente de relacionamentos, né? De eu estar unido com o meu próximo. Meu maior próximo é o meu cônjuge, se eu for casado. E se eu for solteiro, meu maior próximo são os meus pais, ou família, né? E depois da família, cônjuge, filhos, e assim vai os mais próximos, e tem toda uma cadeia de próximos, né? A nossa dificuldade de relacionamento hoje é olhar com óculos que a gente tem e tentar enxergar as pessoas do jeito que eu concebo ser, né? Então, se eu for um fleumático, eu só vou me dar bem com o fleumático. Se eu for um colérico, eu só vou me dar bem com o colérico, né? E geralmente um ser egoísta fará dessa forma, né? E lidar com os relacionamentos e conceber, entender temperamentos é ser um ser cheio de empatia e de amor altruísta. Então, a minha primeira pergunta que eu queria que você ajudasse, que você faz com muito
Eu vou falar um termo, didático. Você é didática. É um tempero de humor com muita didática. A minha pergunta, como que é concebido o relacionamento de uma forma assim resumida, para cada temperamento? Como que se relacionam cada um? Agora, eu não sei se você quer falar de relacionamento cônjuge ou com a família ou com amigos, mas fique à vontade para responder essa pergunta. Ah, legal. Quando a gente fala em temperamento, o nosso temperamento vai influenciar em todas as nossas relações, né? Inclusive a nossa com nós mesmos. A nossa relação com Deus, com a nossa relação com o nosso coigual, a nossa relação com pessoas que estão hierarquicamente acima de nós e principalmente com a nossa relação comigo mesma. Então, eu não preciso separar, o colérico no casamento, ele vai agir assim, não, o colérico ele vai reagir e vai sentir em todos os relacionamentos dele da mesma maneira, um jeito colérico de ser. E aí fica muito fácil, né? Porque se você tenta separar, não existe um colérico marido, existe um colérico filho, não, existe um colérico. Existe uma pessoa com personalidade, com um temperamento colérico. E aí o que diferencia muito, e isso é muito bom de ser dito, é que não existem fleumáticos, todos os fleumáticos são iguais, ou todos os coléricos são iguais, porque existe uma personalidade ali. Então, eu, fleumática, Fernanda, dentro da minha cultura familiar, né, e onde eu fui construída, onde foi construída ali a minha personalidade, as minhas experiências de vida, tudo que eu vivi até chegar no meu casamento, me moldaram de alguma forma. Mas a minha reação lenta e a minha facilidade em relevar ofensas ou esquecer coisas permanecem sempre. Então, o que a gente vai dominar de acordo com a nossa maturidade? A gente vai dominar algumas coisinhas assim, tipo, eu vou ser menos orgulhoso, por exemplo, né? Eu vou me permitir moldar para escutar a minha esposa, mesmo que eu não queira ouvir, mesmo que eu saiba o que eu quero para mim, eu vou tender a querer escutá-la para que as nossas relações sejam boas. Então, quando a gente fala em temperamento, eu acho que todo mundo aqui já sabe o que é temperamento, a gente não precisa introduzir, né, pastor? Eu creio que sim. Tá. Quando a gente fala em relacionamento, o temperamento, ele é exatamente para este fim. Para fazer com que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos melhores, com menos conflito. Porque se eu entendo que existem 4 padrões de reação e que eu estou me relacionando com uma pessoa que reage diferente de mim, eu já amplio o meu olhar de compreensão para essa pessoa. Então, se eu estou relacionando com um colérico, sendo uma fleumática, eu não vou exigir que esse colérico reaja como eu reajo, lentamente, com mansidão, com observação, de uma forma mais analítica. Não! Eu vou dizer, gente, ele é diferente de mim e eu não posso colocá-lo dentro da minha caixinha. E você usou um termo muito bom, que é o óculos. Eu não posso olhar e querer que o outro enxergue o mundo com o meu óculos. O óculos é meu, serve para mim. Não foi construído para o outro. Então, quando eu falo do colérico, começar aí com relacionamento com o colérico, né? O colérico, ele tem uma reação rápida. Ele tem uma necessidade de estar à frente. Ele gosta de guiar, ele é um líder nato. E ainda que ele não queira, se for uma personalidade que esteja envolta na timidez, ele vai ser convidado a estar ali à frente, liderar uma equipe, por mais que ele não queira, por mais que ele tenha uma timidez. Isso nos relacionamentos faz com que o colérico ele tenha o ímpeto de agir sem consultar os demais. Uhum. E aqui entra uma confusão, né? Porque o problema não é a forma com que ele reage, mas a forma com que ele faz as coisas. Ele não comunica. E você tá com a pessoa, né? Você tá em uma troca, seja liderados, família ou cônjuge, você precisa estar disposto a entrar em acordo ali com aquelas pessoas. Isso para o colérico é dificílimo, porque primeiro ele precisa que a vontade dele seja atendida. É uma necessidade do colérico isso. Eu sei o que eu quero, eu sei como fazer. Eu fui o primeiro a dar a ideia e por quê que não vão fazer como eu quero? Né? É como se fosse aquela criança que está com a bola no parquinho e o jogo não andou como ele queria, ele pega a bola e vai embora. Essa é a melhor ilustração de um colérico nos relacionamentos. É mandão. Ele é mandão e ele é dominador. Então, ele controla a situação e como ele explode
e ele explode, ele vai como um trator para cima da pessoa, a tendência é que quem está se relacionando ali ou retraia, e aí a pessoa se sente subjugada, reprimida, humilhada, ou a pessoa vai para cima e isso se torna uma discussão eterna. Porque ele não vai ceder e essa pessoa também não vai ceder. E aonde poderia ser uma chama que aquece, uma vela que ilumina, se torna uma destruição de um incêndio. Então, o colérico, ele tem esse ímpeto, né? Que ele precisa melhorar a maneira como faz as coisas. Entende? Eu entendo bem. Eis um colérico que vos fala. Pois é, pois é. Mas aí, a má fama do colérico é justamente na comunicação, né? Colérico, a má fama é que ele é abusivo, que ele é tóxico, que ele humilha, que ele subestima, que ele é grosso. E quando, na verdade, ele é só prático demais. Como ele é rápido, ele não tem paciência de esperar. O que você está pensando? Não, não precisa pensar, eu já sei como resolver a coisa, deixa comigo que eu resolvo. O ser humano não está acostumado, né, Wesley? A gente não está acostumado. A gente se incomoda com pessoas assim. E a gente não consegue enxergar que são pessoas assim que constroem grandes coisas, que sobem grandes edifícios. Fernanda, seu marido é colérico, né? Meu marido é coleriquíssimo. Então, para você, é praticamente um doutorado falar de colérico, vai. Pior que eu me enganei, eu tentei me enganar, viu, Wesley? Eu tentei. Até o terceiro ano eu falava, não, é sanguíneo com aporte seco, por isso que ele é assim. Mentira! É um colérico mesmo. Mas, ó, me põe muito para andar, porque vocês sabem o que a gente precisa muito antes da gente perceber que precisa daquilo. Então, eu sempre digo isso, eu fico defendendo o colérico aqui, porque quando você sabe lidar com essa personalidade, com essa pessoa de temperamento colérico, você tem o melhor do mundo do seu lado. Porque vocês sabem o que fazer. E vocês têm um coração desse tamanho, de tão generoso que é. Então, se tiver que trabalhar... Minha esposa está escutando isso. Escuta, Pri, escuta. Se você precisar trabalhar 24 horas para dar para sua família o melhor, você vai fazer incansavelmente. E você trabalha pelas pessoas, você trabalha pela sua equipe, você é o último a sair do escritório, porque você, além de liderar com motivação, de palavras, você lidera com exemplo. Porque você não sabe ser diferente. Então, eu preciso ser o primeiro, eu preciso estar à frente, eu preciso guiar este povo. E aí vem o leão, né? Que você fez a associação aí. Exatamente. Uma coisa que eu ensino, o leão, ele não tá muito nem aí com as coisas em volta dele, porque o olho dele tá no alvo. Então, às vezes, ele é dado como frio, calculista, mas, na verdade, ele só tá olhando o alvo. Ele entra no ambiente, como ele tá pensando no alvo, ele passa pelas pessoas sem dar oi. Mas, na verdade, não é a maldade dele, ele só tá olhando o alvo, concentrado. Né? O que eu costumo dizer é que, simbolicamente, vocês são representados pelo fogo, né? E o fogo é essa chama que está sempre guiada, orientada para cima. O colérico, ele tem esse ímpeto pelas melhores coisas, porque ele está interessado em ser esta pessoa do alto. Quando ele vai para a espiritualidade, ele está interessado em ser realmente santo como Jesus é santo. É Paulo, né? Paulo nos representa muito bem um homem colérico espiritualizado, uma mulher colérica espiritualizada. Porque eles anseiam pelas coisas do alto, e eles aprofundam aquilo e eles não ficam só para si. Se você sentar ao lado de um colérico e ele estiver construindo algo, ele vai tentar te puxar para construir junto. Ele não vai deixar você no mesmo lugar. E aí que entra a questão dos relacionamentos. Por que vocês cobram tanto, exigem tanto, querem tanto que a gente reaja e faça as coisas? Porque vocês ou assistem o nosso potencial e vocês não aceitam que a gente seja menos. Então, a exigência do colérico, ele vem dessa necessidade de falar assim, você nasceu para ser muito melhor que isso. Mas só que, colérico, às vezes a pessoa não quer ser melhor que isso. E aí você precisa aprender a respeitar o processo da outra pessoa, para o relacionamento fluir, ser um relacionamento melhor. Então, qual a dica aqui para o colérico melhorar nos relacionamentos? Aprender a ouvir, sem dar solução ou opinião. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Segunda coisa, esperar o processo do outro, né? As pessoas são ligeiras como vocês.
né? Cada um tem um tempo de reação. Então, se você quer ter um relacionamento melhor, espera o processo do outro. Estimula, mas estimula positivamente, sem dizer que a pessoa é uma descansada, uma encostada, que não quer nada da vida, que vai morrer do jeito que é. Essas palavras, ao invés de estimular, desestimula. E terceira coisa, entenda que quanto mais amor você dá, mais interesse você tem naquela pessoa, mais ela vai confiar que você pode ser o líder dela nessa missão de vida. Então, são 3 dicas que é muito difícil, eu sei, parece fácil demais, mas para o colérico que quer resolver, que quer solução, que quer resultado, ele tem que esperar o processo, tem que ouvir o que a pessoa pensa, sem dar a opinião dele. E ainda acolher, sabendo que aquela pessoa não pode ser muito mais, é um exercício, assim, muito difícil mesmo para o colérico. E é muito interessante ver assim, um colérico generoso, amadurecido e que trata com as pessoas com esse jeitinho, né? Belas dicas. Anotadas as dicas. Ouvir sem dar pitaco é um desafio pro colérico, hein? Eu olhando aqui para dentro de mim mesmo. E a outra é, quanto mais amor eu der, porque o colérico gosta de ser líder, não tem jeito, né? Entendi. Então, quanto mais amor eu der, mais fácil a pessoa vai querer estar debaixo da minha liderança. Perfeito. Porque todo mundo quer isso, né? Estão perguntando, pastor, se vai ficar salva a live. Vai ficar salva a live. Com toda certeza. Posso continuar? Pode, vamos lá. Ó, então a gente vai para o sanguíneo. O sanguíneo é o ar, né? Ele é essa pessoa agradável, gostosa de ter por perto. Ele tem um entusiasmo, uma empolgação, uma motivação que faz com que todos os relacionamentos sejam relacionamentos que sejam harmoniosos e agradáveis. Mas ele não é só isso, né? O que embarrera, o que prejudica um sanguíneo nos seus relacionamentos é justamente essa roda gigante, essa montanha-russa de emoções que ele tem. Ele é muito intenso. Então, perceba o ar, né? O ar é aquela coisa que você não enxerga se ele não balançar uma folha, se ele não soprar no cabelo e ventar aqui, você não enxerga o ar. E o sanguíneo, ele tem uma necessidade de ser visto, de aparecer. Se ele não aparece falando, ele aparece com um look extravagante. Se ele não aparece com esse look extravagante, ele vai aparecer contando piadas. Ele tem essa necessidade de se fazer presente. Só que muitas vezes, essa montanha-russa, né, todo o céu ao inferno, com a velocidade do tempo, faz com que as pessoas não entendam muito se elas podem confiar no sanguíneo. Ele envolve, ele acolhe, ele escuta, muito raramente, porque ele fala muito, então ele escuta pouco. Mas às vezes ele se compromete e ele não cumpre a promessa. Por quê? Porque ele quer tudo. Contrário do colérico, que tem essa necessidade das coisas do alto, o sanguíneo ele tem necessidade das coisas do mundo. E aí você percebe essa necessidade que ele tem do prazer, da luxúria, da gula. Então, ele olha para um lugar, ele olha para o vermelho. Aquele vermelho chamou a atenção, fez ele ficar animado, empolgado. Ele já distrai um pouquinho, ele olha para o amarelo, ele quer o amarelo também. É uma mania de grandeza, é isso? Não, é a necessidade de querer tudo. Parece que vai acabar o mundo aquele dia e se ele não tiver em tudo, se ele não participar de tudo, ele está perdendo. É a sensação que ele tem. Ele está perdendo. E o sanguíneo, ele tem um egoísmo nisso, porque ele não se importa se você está feliz ou não. Se eu estiver bem, está ótimo. Então, você vai para uma festa, né, com o sanguíneo. Se o sanguíneo estiver feliz naquele ambiente, você pode chamar embora 5, 7, 10 vezes. Ele não vai. Porque importa se eu estou bem, se eu estou feliz. Olha aí. Né? Isso para os relacionamentos também é prejudicial, porque dá a sensação de insegurança para quem está ao lado. Para liderar uma equipe, dá uma sensação de que ele é desorganizado, que ele não supervisiona, que ele disse que ia fazer um trem, empolgou, não fez. Então as pessoas ficam meio sem saber se pode contar com esse sanguíneo, porque ele é inconstante. Essa inconstância faz com que os relacionamentos criem conflitos. Fora isso, quando ele é cobrado, quando ele é exigido, quando ele é puxado para a disciplina, ele tende a explodir. E aí vem esse ar que ninguém vê, se torna um tornado, um furacão. Que está tudo em volta ali, bagunçado, e depois ele age como se nada tivesse acontecido. Olha aí.
Então, causa muita instabilidade nos relacionamentos. Ele é desorganizado na vida e é desorganizado nas finanças. Ele é desorganizado nos sentimentos e ele passa essa desorganização para a pessoa que está ao lado dele. Então, você viver com um sanguíneo é muito agradável, mas também é muito cansativo. Porque você nunca sabe se ele vai estar no céu ou se ele vai estar no inferno. Qual a intensidade da emoção dele ali. Se ele vai jogar tudo para o alto de uma hora para outra. Porque ele começa muito bem, ele vai até o meio, mas no final ele não existe, ele desiste. Então, sanguíneos, vocês precisam começar a olhar mais para o outro, as pessoas que estão ao seu redor, para quem está ali na sua liderança, porque você é sim um líder motivador, é empolgado, é entusiasta, mas nem tudo é feito de festa. A vida exige esse equilíbrio, né? Eu preciso do prazer, mas eu também tenho meus deveres. E eu só posso viver o prazer quando esse dever está cumprido. Então, não posso casar e achar que o meu casamento é a festa de casamento. E quando eu entrar para a vida a dois, da rotina, e ele odeia a rotina, ele detesta a rotina, quando eu entrar para a rotina, eu tenho que entender que aquilo ali é casamento também. E o meu dever precisa aparecer antes do meu prazer. Olha Então, aí. a dica que eu dou para o sanguíneo é que, primeiro, ele tenha uma lista de rotina, uma lista de atividades que ele vai fazer. Não pode se dar metas a longo prazo para um sanguíneo. Não pode. Porque ele vai começar empolgado. Aí ele fala assim, não, você quer para o final de dezembro? Então tem tempo. Ele começa empolgado, aí vai baixando fogo. Daqui a pouco ele esquece que ele fez esse compromisso. Porque está longe demais, eu posso procrastinar e até lá eu resolvo o que eu quero da minha vida. Então, para se dar bem nos relacionamentos, sanguíneo, você precisa ter uma lista de atividades. Para que você não se perca nos prazeres do mundo, na intensidade que o mundo te oferece, nesse gostosinho que você sente em estar em todos os ambientes sem se comprometer com nada. E a segunda coisa é que você tenha pessoas ao seu redor e você possa escutá-las para que você tenha a disciplina de não parar no meio do caminho. E não perca a sua essência, sanguíneo. Você sente a paz no falar. Então, continue falando. Mas, ao invés de contar duas histórias, conte uma, escute outra. Né? Pergunte para a pessoa, e aí, como é que você tá? Eu já falei tanto de mim, então fale você. Comece a observar se você não está sendo cansativo, inconveniente. Presta atenção no olhar das Sanguíneo. pessoas, né? A gente não faz esse exercício de olhar para a cara das pessoas assim, será que elas estão satisfeitas com o que eu estou falando? Será que passei da conta? Falta um pouco desse bom senso pro sanguíneo. Mas se você tiver uma pessoa que fala assim, amor, tá bom, né? Fala, agora vamos ouvir? Se você se dispor de uma pessoa do seu lado assim, você vai longe, porque aí você tem o melhor dos mundos, né? Que é um sanguíneo sociável, agradável, entusiasta, motivado e também disciplinado, comprometido. Tô anotando tudo. Ah, Rita, cadê o lado bom dos sanguíneos? Gente, o lado bom dos sanguíneos é exatamente essa alegria que representa a alegria de Deus, né? Então, essa a poder de envolver as pessoas, o poder de trazer as pessoas para perto, de motivar, de empolgar. Ele está sempre olhando um lado bom, mesmo na tragédia, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele está tentando ali colocar que vai dar certo, tá tudo bem, vamos junto, tô contigo. É maravilhoso, mas isso se perde quando ele não cumpre os seus deveres. Você quer que uma festa, um churrasco dê certo? É só convidar 3 sanguíneos. É uma delícia. E ele nunca vai sozinho, viu, gente? Já prepara, que esse sanguíneo vai arrastar uma galera para essa festa. E traz mais 4, né? Olha aí, ó, a experiência da Érica. Eu namorei um sanguíneo sem noção, é? E é assim, a má fama do colérico é a grosseria e a má fama do sanguíneo é porque ele é sem noção. Mas se domina isso aí facilmente. Isso é fácil de resolver. Eu tenho percebido que a águia não se dá muito com o homem, porque o sanguíneo ele gosta de aparecer e a melancólica gosta de ficar bem introspectivo, né? Por isso que ela tá falando que ele é sem noção, mas na verdade é só o óculos da melancólica olhando o sanguíneo, né? E esse exercício, né, de se colocar no lugar do outro, sendo o outro, meu Deus do céu. Porque às vezes a gente fala, não, mas eu entendo o outro. Não, você não entende, porque você está querendo entendê-lo com o seu óculos.
Porque às vezes você não consegue perceber por que a pessoa não pode ser melhor, por que a pessoa não pode ser diferente. Você está com o seu óculos, você está no seu processo. E nos relacionamentos, principalmente casamento, né, pastor? Eu recebo muitas queixas de tipo assim, não estou aguentando, ele é assim, ele é assado. E pessoas que estão me acompanhando, sabe de temperamento, vem, ela fala exatamente, não aguento o sanguíneo X, meu marido, e eu digo a ela, mas deixa eu te falar, se esse conhecimento não brotou em você uma compreensão e um amor maior por ele, pelas diferenças dele, não está te adiantando de nada esse conhecimento, né? Porque separar não é uma opção. Se você está dizendo que está cansada, você precisa então mudar a perspectiva. Porque pode ser que o processo dele demore um pouquinho mais, né? O linguajar de Deus não tem divórcio, né? Então... Não. Não tem. E ninguém casa enganado, né? Você acha que alguém casa enganado? É difícil. A gente que se engana, né? E é muito legal disso, porque eu falei ontem na live, né? Que a gente identifica as pessoas com temperamento pelas fraquezas. Dificilmente a gente identifica o temperamento do outro pela qualidade, pelas forças. Uau, vou até anotar isso. E aí a menina falou assim, eu me apaixonei pelo meu marido, pelas qualidades. Eu falei, a paixão faz com que a gente enxergue as qualidades. É Mas verdade. você descobriu que ele é colérico, não pelas qualidades. Ela é verdade, eu não descobri pelas qualidades, eu descobri pelas fraquezas. E a gente precisa mudar essa perspectiva também, né? De descobrir. Faz muito sentido isso. É muito doido, né? É verdade. A gente geralmente, quando vai falar de temperamento, a gente vai falar dos cuidados, né? Mais que tudo. É muito doido. Mas continuando, vamos pro fleumático? Vamos falar de fleumático, vamos lá. O boi, gente, é o boi, vamos lá. O boi. O fleumático, ele tem simbolicamente representado pela água. E eu gosto de fazer essa correlação, porque faz com que você perceba o mineral em que é simbolicamente representado cada temperamento, e você entenda que existem fases em cada um desses minerais, né? Por exemplo, o fogo, você vê o fogo que é uma chama de uma vela, você vê o fogo que é uma fogueira, e você vê um fogo que é uma brasa. Então, cada temperamento tem também seus subperfis e vai se comportar de uma certa maneira. A água no fleumático nos ensina que o fleumático ele é adaptável, flexível, ele movimenta a partir de uma motivação externa, né? A água por si só, ela não se movimenta sozinha, né? Ou bate um vento e aí o mar vira uma onda, ou vem uma brisa, ou vem um incêndio, enfim, de alguma maneira, ou vem a terra mesmo, né, que põe ali uma limitação, né, faz a margem para essa água. Então, o fleumático, ele necessita de pessoas ao redor dele, que sejam pessoas íntegras, que queiram mais da vida, para estimular, para motivar, para movimentar esse fleumático que tem a sua característica de fraqueza, a passividade, a apatia. Então, conviver com o fleumático é um exercício de paciência diária, porque nada para ele é pra gente. Tudo pode esperar. Ele tá sempre falando, calma, por que você tá nervoso? Não tô entendendo essa sua pressa. E você imagina, um fleumático casado com a colérica. Meu Deus. Meu Deus. É difícil? É muito difícil para a colérica, porque a gente sabe que a ordem, né, é que o homem seja o cabeça, seja o sacerdote desse lar. E aí você tem um fleumático passivo, apático, que nada é para já, que está sempre procrastinando, protelando as suas decisões, meio que tipo, dá de ombros com os deveres que ele tem. Ele cumpre ali a obrigação dele no tempo dele. E aí uma colérica, que quer mais da vida, que anseia coisas do alto, que quer a melhor casa, o melhor carro, se relaciona com uma pessoa assim, conformada, comodista, ela surta. Mas aí vai chamar de Jezabel. Vai chamar de Jezabel. Aí vai parecer que essa mulher que não entende, que ela precisa se submeter. Agora, se a gente, né, agora trazendo mesmo para a prática religiosa, se a gente percebe que para esta mulher, naturalmente, ela é assim, a gente entende e faz com que esse equilíbrio aconteça, não paralisando essa mulher. Você que tem que se submeter, baixa sua guarda. Não, colocando este marido para acelerar, porque ele precisa ser acelerado mesmo. Precisa de ajuda.
precisa de ajuda. Então, os fleumáticos, eles são excelentes quando eles estão com pessoas que conseguem motivá-los e colocá-los em projetos que tenham um propósito muito bem definido. O propósito do fleumático pode ser a sua família. Então, ele se movimenta porque ele entendeu que existe um propósito na família. Pode ser o seu filho que acabou de nascer. Então, ele pode ansiar coisas melhores, sair desse conformismo, desse comodismo, por motivação externa, nunca interna. Ele nunca vai querer as coisas do alto, porque depende muito dele, exige muita energia, exige muito sacrifício. Eu leio a Bíblia o ano inteiro, meu Deus, quando é que eu vou acabar isso? Tenho que ler todo dia, nossa, mas que preguiça. Ele está sempre com esse olhar de poupar energia. E como é que ele lidera dessa forma? Ele lidera entendendo exatamente que o que ele faz só pode ser feito por ele. E aí eu indiquei mesmo um livro para os fleumáticos, comece pelo porquê. Porque se você sabe o seu porquê, você enfrenta quase todo como. Que é uma frase de Nietzsche, né, que eu gosto muito de citar. O fleumático precisa ter propósito, ele precisa ter objetivo, ele precisa ter meta, ele precisa estar muito bem orientado naquilo que ele vai ter de resultado. E a motivação precisa ser pessoas que estão ao redor dele e que o incomode a agir olhando para as coisas do alto. Então, fleumáticos, é muito bom, você até se gaba, né? Mas eu não brigo, eu não falo nada, ela faz do jeito que ela quer, eu não entro em confusão, ela briga comigo sozinha. Para você, parece até que, nossa, eu sou perfeito. Ela que é o problema. Mas se coloque no lugar dela. Uma pessoa que não decide, não ajuda a decidir nada. Então, você precisa trocar o tanto faz, do jeito que você quiser, pode ser. Não, decide aí por vamos junto. Afinal de contas, a mulher não casou sozinha. Né? Ela não vai criar o filho dela sozinha. As coisas precisam ser decididas como um casal. Seus liderados da mesma forma. Não fique só esperando que eles se movimentem. Movimente você, a sua equipe. Então, seus relacionamentos precisam vencer essa reação lenta, essa falta de atitude, precisa estar incomodado com as pessoas que se incomodam com você. E tem uma coisa, né, pastor? Eu tô cansada da minha mulher ou do meu marido ficar me mandando fazer as coisas. Eu sei o que eu tenho que fazer. Tá cansado mesmo? Se tá cansado, para de esperar que ela te mande fazer. Faça antes. Aprenda a ter o hábito de fazer antes de ser mandado, de fazer mais do que foi pedido, de dar muito mais do que você pode dar, porque você pode ir muito. E o fleumático, quando ele amadurece, ele tende a ter a mesma disposição de conquistar as coisas do alto do colérico, sabia? Era isso que eu ia te perguntar. Como que foi essa relação entre seu marido colérico e você fleumático? Então você chegou nesse nível aqui. A gente chegou nesse nível. Ele desacelerando um pouquinho e eu acelerando muito para a gente ficar um ao lado do outro. Olha, se não fosse isso, pastor, a gente não estaria junto. Eu tenho absoluta certeza disso. Maturidade. Maturidade. A gente teve muito problema, porque eu nunca me senti o suficiente, porque ele estava sempre me criticando. Porque um colérico desordenado, ao invés dele te motivar, ele te critica. Tentando fazer com que você saia do lugar. Ele fala assim, levanta, faz alguma coisa. Tá vendo? Você não faz nada certo. Na verdade, o que ele tá querendo dizer, tenha atenção, você tá muito distraída. Eu te pedi para fazer isso, você ainda não fez. Faz rápido. Mas ele não sabe comunicar. Porque ele vem no trator. E aí a gente tinha muita dificuldade, assim, eu não me sentia amada, eu não me sentia valorizada. Eu achava que eu nunca ia ser a pessoa, a mulher, a estatura que ele queria que eu fosse. E aí eu tive muito relacionamento com Deus para que essa aceitação viesse por mim mesma, porque se eu buscasse a aceitação dele por si só, eu nunca ia ser preenchida, né? Olha só. Eu ia estar sempre em frustração. Porque eu entendo que para eles, ele queria que eu tivesse, eu tô aqui, ele queria que eu estivesse aqui. Eu cheguei aqui, ele já quer que eu esteja aqui. Eu cheguei aqui, ele quer que eu esteja mais alto ainda. Porque ele não quer parar de crescer. Então, quando eu comecei a aplicar as 5 linguagens do amor. Comecei a aplicar os 4 temperamentos, eu passei a me acelerar, você entende?
Olha Não foi só, um que lindo isso. apontamento. Não apontei o dedo para ele. Não falei, você é um grosso, você precisa dominar seu temperamento de jeito nenhum. Eu olhei para mim e falei, se você não se vencer, esse casamento vai acabar. Então, faça disso a motivação para que você amadureça. Então, essa foi a minha motivação lá no início do meu casamento e continua sendo a minha motivação. Olha, Fernanda, você falando isso, você não tem noção de quantas pessoas você está ajudando. Ai, que bom. Muita gente precisava ouvir isso. Tenho certeza absoluta no que eu estou falando. Casamentos acabam por falta desse tipo de atitude. Porque muitas vezes a gente quer ver que o outro mude. Na verdade, o egoísmo tem que ser morto em nós primeiro, né? Isso é matar o egoísmo dentro da gente, o que você falou. Não é? Exato. E a Muito gente bem. fica cheio de si, né? E É, relacionamento que está cheio de si não tem espaço para Deus, não tem espaço para o outro, e aí não o tem. resultado mesmo é o divórcio. Ou então uma vida inteira frustrada, achando que o problema está no outro, né? E É. Deus não pode nem intervir numa pessoa que está cheia de si, né? E aí foi assim, a gente consegue até hoje, tá? Eu falo que temperamento você vai vencer uma vida inteira. Até hoje eu às vezes fico descansada demais, ele, epa, bora, levanta, vamos realizar. Então eu devo muito a ele das coisas que eu já conquistei, principalmente na minha vida profissional, espiritual, porque ele me instigava a querer mais. E ele deve muito a mim, ele poder olhar e compreender as outras pessoas e ter mais paz diante dos resultados. Que o colérico, quando ele perde, ele vai para o fundo do poço, né? E o Vitor hoje ele consegue já, ele perdeu, ele consegue olhar com aquilo com mais compreensão dele. Eu sou ser humano, eu vou falhar. A gente deu uma travadinha. Tá travada a sua imagem. Agora Não sei o que voltou. aconteceu. Travou. Agora voltou. Travou, agora voltou. E é isso. Vamos pro último. Vamos pro último. Melancólicos. Você deu as dicas do fleumático? Ah, dica pro fleumático. Primeiro, se incomode com o incômodo do outro. Se incomode com o incômodo do outro. Porque a tendência do fleumático é estar sempre tudo muito bom. Para ele tá tudo bem. Aí eu falei ontem, né? Tem um carro há 20 anos, o mesmo carro. Ah, mas é o carro, aí ainda anda, me atende, eu não preciso trocar de carro. E a esposa, a família está completamente incomodada com esse carro. Então se incomode com o incômodo do outro. Se a pessoa está incomodada com a sua passividade, olha para si, acelera. Você está dormindo demais? Acorda, levanta cedo, vai fazer atividade física. Vai matar essa sua preguiça se movimentando. E segundo, aprenda a expressar o que você sente. Uma dificuldade também das pessoas que se relacionam com fleumático é que elas nunca sabem se elas são verdadeiramente amadas, se ele se importa, porque ele está sempre no plano da razão, racionaliza tudo. Então, sei lá, sua esposa tá grávida e chega e conta para você que vocês vão ter um filho. Ao invés de você falar, nossa, que legal. Isso é horrível. Isso mostra que você está desinteressado. Apesar de você estar só avaliando o que isso significa na sua vida, você precisa começar a expressar antes que você sinta. Então, meu Deus, que bom, a gente vai ter filho, meu amor, tô feliz. Tô... Põe essa energia pra cima. Isso faz com que os seus relacionamentos também, eles possam ter mais vínculo e acabe com esse esfriamento que tende a ter por conta do seu temperamento, da sua reação lenta. Certo? Certo. Vamos Então, falar agora do melancólico. melancólico. Melancólico é representado simbolicamente pela terra. Quando você olha para a terra, você olha que existe uma terra seca, que é uma areia, que nada cresce nela. Pode ter uma terra que está ali com uma certa umidade, tem uma saúde ali, que é tudo que você planta nasce, né? Uma terra fértil. Ou pode ser uma pedra, né? Então, existem 3 estágios dessa terra e 3 subperfis de cada temperamento, de cada melancólico. E aí, o que é que a gente precisa entender? Que esse melancólico que é observador, que precisa das coisas ordenadas, organizadas, tenha método, ele ama planilha, ele ama planner, ele faz planos como ninguém, ele planeja a vida dele quase que inteira, ele começa a se relacionar com a pessoa, ele já está pensando como é que vai ser cada dia daquele relacionamento, então ele aprofunda muito nas coisas, tudo para ele é muito literal, então se você falar para o melancólico, você
é feio, ele vai acreditar que aquilo que você pensa dele, ele não vai nem pensar assim, ela tá brincando comigo. Nossa, ela me acha feia. Por que ela me acha feia? E aquilo vai perdurar dentro dele. Então, o melancólico, ele tem essa coisa da ordem, da organização e do método. Ele precisa de método. Ele precisa das coisas disciplinadamente. Ele é obstinado também. Mas ele tem uma reação lenta. Então, quando ele está planejando, ele está pensando, ele está resolvendo as coisas na cabeça dele, ele não põe para fora. E aqui mora o perigo nos relacionamentos para o melancólico. Porque ninguém sabe o que ele pensa nem o que ele sente. Porque como ele é muito concentrado, reservado, muito interiorizado, ele cria todas as histórias na cabeça dele. Ele só compartilha quando ele tem certeza. E quando ele compartilha, ele não quer devolutiva. Ele não quer opinião. Ele já sabe o que ele quer fazer. Então, como é que você vai lidar com o melancólico? Ouvindo e fazendo perguntas. Se ele falar para você, olha só, estou pensando nisso aqui, ele está pensando há muito tempo. E ainda que ele te peça opinião, ele vai dizer, ele vai tender a te provocar a fazer aquilo que ele já pensou. Então, ele O melancólico tem uma memória assim que Nossa. é nerd, né? Eu falo que ele não precisa de print, porque tá tudo na cabeça dele. Então você fala para um melancólico, né? Na época do namoro, vocês estão com 15 anos de casado, você falou um trem para ele no namoro, 15 anos depois ele vai falar, você lembra? Você disse isso pra mim. Então nas É um discussões, negócio. ele tá sempre trazendo, nas discussões, ele tá sempre trazendo as coisas do passado que na sua cabeça já tá tudo resolvida, mas na dele não tá. É como se ele estivesse revivendo aquilo toda vez. E é um perigo melancólico. Primeiro que ninguém suporta essa carga mental, por isso que você silencia muito, precisa de uma reclusão, porque a sua energia está sempre baixa, de tanto que você pensa. Segundo, as pessoas precisam saber o que se passa na sua cabeça. O que se passa dentro de você. E você não abre, você não compartilha. E ainda além disso, você rejeita, você se tranca no seu mundo e você afasta as pessoas. Então, tende a ser um relacionamento muito difícil, porque quando ele fala, ele já fala com a ira, com a verdade, que para ele é muito importante, a tal da verdade, da justiça. E se você se ressente com o que ele falou, ele se vitimiza. É ele que é a vítima. Você que não entendeu o que ele estava querendo dizer. Porque ele é o eterno incompreendido, é o eterno injustiçado. Ai, mas todo mundo fala mal do melancólico. O que eu mais escuto é isso. Ai, mas parece que só o melancólico tem defeito. Tá entendendo que ele não consegue enxergar o outro? Ele está sempre voltado para dentro. Então, quando ele fala, você nunca me compreende, ele também não compreende. Ele também não fez o dever de casa. Ele está sempre esperando que o outro faça por ele. Isso para um relacionamento de liderança, um relacionamento de conjugal, um relacionamento de pai e filho, isso é muito danoso. Porque ele está sempre se colocando como o que tem que receber, o que tem que ser perdoado, o que tem que ser entendido. E ele nunca está à disposição para isso. Porque ele tem sempre uma cartilha aqui para esfregar na sua cara de tudo que ele fez e você não reconheceu. Então, esse vitimismo do melancólico precisa ser eliminado urgentemente. E como é que elimina a vitimização? Se colocando no lugar do outro. Se tirando do centro do universo, né? Essa coisa de só eu, tudo é eu, culpa minha, fui eu que fiz. Essa coisa que tem muito do melancólico. E parando de aprofundar. Às vezes a pessoa nem viu que você estava lá e você está achando que a pessoa está chateada com você porque ela passou e não falou com você direito. Isso é muito autorreferencialidade. Assim, é se achar demais, sabe? E aí, nas relações é horrível, porque ninguém dá conta de ficar um reclamão que está sempre se vitimizando e se sentindo injustiçado. Claro. Né? Uhum. E a dica? A dica é essa. Você precisa categorizar, né? Colocar ali, realmente faz sentido eu achar que tem um problema no relacionamento? Como é que eu resolvo isso? Conversando. Então eu vou conversar. Ao invés de aprofundar aquilo dentro de mim e tomar como verdade. Eu vou ouvir a outra pessoa. Eu vou dar a oportunidade do diálogo. Eu preciso entender por que ela agiu dessa forma que tanto me machucou. E eu vou mostrar a ela que me machucou.
Porque às vezes a pessoa te machuca e você e nem faz ideia, porque você não fala. E quando você fala, você vem uma verdade crua e como se fosse a realidade dos fatos. E não é. E a segunda coisa, sorria mais, troque a reclamação por gratidão, pare de olhar para o mundo como se nada fosse dar certo, tente enxergar a vida com o copo mais cheio do que ele mais vazio. Isso é um desafio para todos nós, mas é isso que vai fazer com que você tenha leveza e os seus relacionamentos sejam melhores. Olha aí. Muito interessante. Bom, Fernanda, eu queria já te fazer um convite para uma hora que você puder continuar falando, talvez dê um outro foco. Eu percebo que as pessoas elas são extremamente traumatizadas. E algo que eu tenho ajudado, eu trabalho na área de libertação e cura interior, isso é muito importante para eu conseguir analisar o perfil das pessoas. Esse assunto tem me chamado muita atenção. O que eu percebo? Pais que têm temperamentos diferentes dos seus filhos, de alguma forma, imobilizaram a identidade e o temperamento dos filhos. Talvez seria interessante falar nisso, porque isso gera cura, né? Oh, agora eu entendo porque meu pai agia como agia, porque minha mãe agia como ela agia. A gente talvez podia pensar num assunto desse para conversar junto? Vamos, só me chamar, tô pronta. Eu adoro isso aqui. Muito, Toda muito, muito quarta-feira, obrigado. toda Toda quarta-feira, quarta-feira você está por aqui, né? tô por aqui. Fernanda, eu quero te agradecer, não quero te segurar mais, porque eu sei que falta 4 minutos para você começar uma outra live. Eu quero agradecer muito. Eu fui muito abençoado. Eu tenho certeza que o pessoal foi abençoado pelo seu conhecimento, né? Por essa didática que você tem. E que Deus te abençoe, que você continue dando esses frutos, né? Eu sei que quem te promoveu foi o Senhor, não foi o homem, para ser essa pessoa cheia da graça, de luz. Amém? Te Amém. abençoo em nome de Jesus e que possamos ter mais momentos aqui junto para ensinar o pessoal. Amém. Obrigado, Fernanda. Deus abençoe Amém. sua vida, Amém. viu? Obrigada, pastor. E ó, vamos juntos, viu? Precisando de mim, realmente é só me falar que eu tô pronta. Eu quero que muitas mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, justamente para que elas possam ter a liberdade. Jesus Amém. morreu para que nós tenhamos liberdade, né? E tem pessoas Amém. É isso aí. aprisionadas justamente pela alma, pela dor, por não entender o outro, por não se conhecer, por não saber por que que age dessa forma. Isso é uma prisão. É uma prisão que a gente herdou de Adão e Eva. Então, realmente é um propósito de vida e que, em nome de Jesus, aí o Senhor vai conseguir alcançar mais pessoas. E no que for depender de mim, eu tô aqui, tá? Gente, um Amém. beijo. Obrigada pela audiência. Que vocês sejam abençoados aí. E até a próxima. Amém. Deus abençoe você e seu marido. Amém. Tchau, Beijo, tchau. A live vai Pi. ficar salva, pessoal. Não fiquem preocupados. Vou salvar a live. Pessoal, sigam a Fernanda. Quem não me segue, se vocês quiserem acompanhar, eu trabalho com libertação, com cura e tenho feito lives nessa área também para ajudar o pessoal. Nós estamos trabalhando esses dias, né, sobre relacionamentos. E é possível que a partir de agora, né, semana que vem, eu comece agora a falar com a interposição dos relacionamentos entre os temperamentos, né? Como que é o colérico se relacionando com o sanguíneo com o fleumático com o melancólico e assim vai, né? É muito interessante trabalhar com isso. Deus abençoe vocês. Muito obrigado aí por estarem aí juntos. Quanto mais nós abençoarmos a vida de vocês, a família de vocês, o ministério e tudo mais, né? Estamos indo direto ao alvo para aquilo que o Senhor nos chamou, tá bom? Beijo no coração e até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal.